Acho que agora que todo mundo já entendeu o que são as criptomoedas, né? Está todo mundo craque. Nós vamos falar um pouco como que a gente coloca isso na prática, né, no mundo jurídico, né? Então, assim, vários dos colegas que apresentaram aqui ressaltaram, inclusive, a participação dos escritórios de advocacia na estruturação da operação, né? Então, o que a gente está falando, o que a gente teve no passado, né, onde existia esse mito de que o Bitcoin era usado só para lavagem de dinheiro, para coisas ilegais, hoje isso está sendo superado, né? E grandes empresas estão estruturando negócios com base na tecnologia que suporta o Bitcoin, também o Bitcoin, mas uma série de outras criptomoedas e uma série de outras aplicações, né? Então, emissões dos tokens, né? Alguns dos palestrantes falaram aqui sobre isso também. Então, isso estão criando uma série de novas oportunidades jurídicas para as empresas, né? Então, aqui, num fórum onde tem bastante gente de tecnologia, as empresas elas têm que entender desse novo mercado, como se estruturar e como se posicionar e como fazer isso de uma maneira legalmente permitida pelos nossos reguladores, né? A gente tem, eu vou falar um pouco aqui, né, a gente tem esse mito, né? Com a internet foi um pouco isso, e agora com o blockchain isso continua, né, de que não tem regulação, então pode qualquer coisa, né? Não é bem assim, né? A gente existe um Estado de Direito com uma série de regras, né, e regulamentos que a gente tem para o resto do sistema, e eles continuam valendo para novos modelos de negócio. Obviamente que faltam regras específicas, né, e a gente precisa tratar um pouco isso. E isso não as próprias exchanges, né, eu tenho participado de vários fóruns com eles, né, eles estão sedentos dessa regulamentação, né? Porque a falta de regulamentação, ela cria uma certa incerteza jurídica, né, que permite, por exemplo, o que aconteceu no final do ano passado, de um deputado propor um projeto de lei meio louco lá que criminalizava as criptomoedas, né? Então, assim, isso traz uma certa incerteza. Então, assim, a tendência é a tendência de regulação, né? Então, eu vou colocar um pouco esse panorama aqui para vocês, né? Não do lado, né, do advogado antigo, né? Tipo, isso não pode, regulação veda isso, veda aquilo, mas o que a gente já tem hoje e para onde a gente vai, né? Eu acho que a certeza que a gente tem que ter, né? Eu estava refletindo um pouco sobre isso, com a fala do Don Tapscott, que é um dos gurus desse tema, né? Que escreveu o Blockchain Revolution, e ele estava dando um exemplo que eu achei muito interessante, né? Falando sobre o final do século XIX, né, quando começaram os automóveis, andar nas ruas e as pessoas andavam a pé e começavam a vir os automóveis, né, que era aquela coisa louca, que era um automóvel, né? E naquela época saiu uma lei, que era a lei da bandeira vermelha, né? E o que era a lei da bandeira vermelha? Onde viesse um carro, na frente tinha que vir um sujeito com uma bandeira vermelha, sinalizando que vinha vindo um carro, né? Para poder abrir caminho e as pessoas passarem, né? E à noite ele tinha que vir com uma lanterninha passando para abrir caminho para as pessoas passarem, porque vinha vindo um carro, né? Então o regulador ele está sempre olhando para o passado, né? E tentando travar para o sistema atual, né? Então esse é um pouco o jogo que a gente vai ter nos próximos anos. Então como a gente trabalhar isso, que vou falar um pouquinho aqui do que a gente tem hoje no Brasil, né? E como isso está rodando um pouco internacionalmente, né? Basicamente, o que a gente tem hoje já de uma certa maneira? A gente tem toda uma questão, né, em termos de o que se seria uma moeda, não é moeda, né? Isso já o Banco Central já vem sinalizando no sentido que, na verdade, não é uma moeda, é um ativo digital, né? Então não é uma substituição de moeda, né? Então é uma coisa que também é importante a gente desmistificar. É ilegal? Não é ilegal, né? As criptomoedas, a Receita Federal já tributa isso, o ganho de capital em cima disso há muito tempo, então ele já soltou normativas a respeito disso, né? As leis de lavagem de dinheiro se aplicam também às criptomoedas, então as exchanges todas têm preocupação com isso, com Know Your Client, embora não tenha uma regra falando aplica-se para exchange, mas tem uma série de regras de como você usa, né, ou recebe ativos e opera em torno deles, que podem gerar os riscos, e elas também estão preocupadas, né? Então, nessa parte tributária, a gente já tem uma série de normas que se aplicam, né, e que permitem a gente operar em cima disso. Na parte contratual, consumidor, né, a gente tem uma certa discussão
sobre essa questão do real como curso forçado, mas, na verdade, quando a gente está falando em Bitcoin, nós não estamos falando numa moeda obrigatória de curso forçado, é uma outra forma de meio de pagamento, então ele também não conflita com esse tipo de regulação, na medida em que eu não tornar ela como um ativo de aceitação obrigatória, né? A gente pode, obviamente, vai começar a enfrentar questões, as próprias exchanges de consumidor, né? Comprei por esse preço, por aquele, né? Mandei o dinheiro num dia, né? Essas coisas vão ser naturais, assim como todas as outras empresas que operam têm relações com o consumidor e têm essas dificuldades, né? O Brasil é um país, nessa parte, bastante litigante, né? O nosso consumidor. Então, isso vai acontecer também dentro desse mercado, né? Então, isso também vai ser natural. Na parte de estruturação societária, né, a gente já tem recebido consultas de clientes querendo integralizar capital com Bitcoin, né, então essas coisas começam já a aparecer. No sistema financeiro ainda um pouco mais restrito, né, então tem algumas regulações. A parte de pagamento de salário, pagamentos de expatriados, né, então a gente começa também a ter uma série de movimentações, empresas estruturando negócios em torno disso, né. Então isso é uma realidade, né, isso vem crescendo a cada dia, né? Globalmente, eu não vou, obviamente, entrar em todos os estados aqui, mas, assim, só para dar um panorama muito rápido, Estados Unidos, no final do ano passado, teve autorização para fazer comercialização de contratos de derivativos, né, em bolsa já, né, então ele já vem sinalizando no sentido dessa possibilidade. Reino Unido também já tem um tratamento fiscal estabelecido. Suíça, né, criou o Crypto Valley, né, que é um hub para receber empresas desse tipo. Nós somos membros do Crypto Valley Association, porque a gente vê o valor do advogado que vai desenhar esses novos modelos de negócio. Então, a gente está vinculando a isso. A gente quer estruturar as empresas que vão ter capacidade de fazer isso, né? Então, a Suíça, embora ela seja um hub financeiro, ela também já criou esse hub das criptomoedas, né? O Japão, recentemente, soltou uma regulamentação muito forte, vinculando a meios de pagamento, né? China e Coreia está um pouco ainda oscilante, né? Embora a China ainda seja um mercado muito tradicional na questão da mineração, né? Então, a China, por um lado, ela restringe, mas, por outro, é onde está fundamentada a maior parte das mineradoras, né? Então, é uma posição um pouco assim, não clara, né? Então, assim, para ter um panorama geral de como isso está desenvolvendo no mundo, né? No Brasil, o Banco Central, no final do ano passado, soltou um comunicado grande, mais como um alerta, né, de que ele não está olhando isso como uma moeda eletrônica. Isso não é uma moeda eletrônica, nos termos da regulamentação vigente que a gente tem de meios de pagamento. Existe esse conceito de moeda eletrônica dentro da legislação brasileira atual. Ele falou, não, isso é uma moeda virtual, isso não está dentro do meu sistema. Nós estamos olhando isso, porque isso começa, né, a ter um volume muito grande. Obviamente que eles estão atentos a isso, mas não existe nenhuma vedação em relação a isso. Ele fala, não são empresas reguladas. Obviamente que o que eles estão olhando é transferência internacional, né? Então eles estão preocupados com evasão de divisas, né? Então tem quem está tentando tirar esse dinheiro do Brasil via criptomoedas, então isso é uma coisa que o Banco Central está atento, né? Então o comunicado veio mais ou menos como um alerta nesse sentido, né? Então o Banco Central está olhando um pouco isso. A gente teve depois CVM, né? CVM teve 2 comunicados, um comunicado no final do ano passado e um comunicado agora em janeiro, né? O primeiro no final do ano passado falando sobre os ICOs, né? Que são o paralelo do IPO, mas que você emite um token para vincular um ativo ou uma criptomoeda, né? Não necessariamente é um ativo. Então isso está sendo criado mundialmente, né? Então, Suíça está muito forte. A gente tem clientes brasileiros que estão indo estruturar negócios na Suíça, né, por conta da restrição regulatória. E o nosso regulador está bem atento a isso. Esses clientes não estão fazendo oferta desses tokens aqui no Brasil, mas simples notícias na mídia já levantam a lebre de CVM. Então, eles estão bastante atentos com relação a isso. Então, mas a gente pode fazer ICOs aqui no Brasil? Pode, só que é um caminho mais longo, é um caminho com ofertas públicas, ou oferta pública restrita, ou de crowdfunding, que tem uma limitação de 5 milhões de reais, né?
E recentemente agora a CVM soltou só o comunicado estabelecendo essa questão de que os fundos de investimento não podem investir em criptomoedas, né? E que mesmo que sejam em ativos no exterior, eles estão recomendando que aguarde um posicionamento futuro. Então, assim, em termos de regulação, é o que a gente tem, né? Assim, procurando seguir aí o tempo, a gente já tem algumas coisas, mas é inevitável, né? O mundo vai girar e o Brasil precisa tomar cuidado para não ficar para trás com isso, então os reguladores nossos precisam ter atenção para mover a gente nesse mercado inovador.